senhores membros da mesa, vereadores, servidores público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite. Às 19h05, declaro aberta a presente audiência pública destinada à avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referentes ao quadrimestre de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025, conforme edital número 2/2025, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1631, de 9 de maio de 2025, página 37. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, aqui representada pelos vereadores Jean Araújo, presidente, Marcelo Dantas, relator, e Neto Alves, que é membro da comissão. Agradecemos a presença do senhor Guilherme Seixas Mendonça, ele que é o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, e de sua equipe, da senhora Adriana, que é supervisora de contabilidade, do Fabrício, que é diretor de administração tributária, dos vereadores Marcelo Dantas, Neto Alves, Daniel Mariano, Valmir do Parque Meia Lua e Hernani Barreto, e do vice-prefeito, senhor Edgar Sazaki, que é que se faz presente. Dos servidores e de todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e do Facebook. Convido o senhor Guilherme Seixas Mendonça para fazer a apresentação. Lembrando que após a fala do senhor Guilherme, cada vereador poderá usar o tempo de 5 minutos para fazer os seus comentários e fazer as suas falas. Guilherme, fique à vontade, bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, vereador Jean Araújo. Gostaria primeiramente de cumprimentar os senhores aqui presentes hoje, os munícipes presentes, os munícipes que estão assistindo, os servidores aqui da Secretaria de Finanças que estão me auxiliando nessa apresentação, e ressaltar o que já falei na última, da importância desses momentos, dessas discussões produtivas que a gente avalia a cada quadrimestre, né, como que está a saúde financeira do município. Para começar, a gente vai seguir o mesmo padrão da última, acho que pode colocar o primeiro slide. A gente vai falar da base legal dessa apresentação, né, que está amparada na Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 9º, que fala que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve apresentar esses resultados quadrimestrais. Pode passar, por gentileza. E a gente avalia o desempenho com base nos indicadores pautados na receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É aquela receita que, de fato, entra para o município para cobrir os custos do dia a dia, né? A gente tem uma receita corrente líquida apurada nos últimos 12 meses, tá? De 1.291 bi. Com base nisso, nós temos uma dívida consolidada, que é o estoque de dívidas que o município possui, de 59,5% desse valor da receita corrente líquida. Nós temos um comprometimento dessa receita corrente líquida com pessoal e encargos de 40,9%, e nós temos um resultado primário até o momento, até o fim do primeiro quadrimestre, de 52 milhões. Pode passar, a gente vai explicando cada uma. Aqui é a metodologia de cálculo da receita corrente líquida, né, que ela pega as receitas correntes e deduz, que não entra no cálculo, a contribuição do servidor, o rendimento sobre a receita previdenciária e o Fundeb, que fica retido, e a gente chega nesse valor de 1.291 bi. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente vê a evolução do limite dessa dívida, né? O estoque dessa dívida, que hoje representa 59,5%, não variou ao longo dos últimos anos. Ela tem um limite previsto na LRF de 120%, então a gente está um pouco menos da metade desse limite permitido por lei. Pode passar, por gentileza.
Quanto ao limite com pessoal, a gente tem um limite máximo permitido pela LRF de 54%, um limite prudencial de 51,3% e um limite de alerta de 48,6%, e o município hoje encontra com 40,97% comprometido em gastos com pessoal. Em 2024, no mesmo período, era 41,3%. Pode passar, por gentileza. O resultado primário, que seria as receitas primárias, tudo que o município recebeu, menos o que ele gastou, as despesas referentes a esse ano de 2025, 361 milhões, os restos a pagar processados dos últimos anos, 26 milhões, e os restos a pagar não processados dos últimos anos, de 52 milhões. Então, nesse primeiro quadrimestre, dos 493 milhões que recebemos, nós gastamos 361 milhões com despesas do ano corrente e em torno de 77 com restos a pagar. A gente fechou o primeiro quadrimestre de forma positiva em um patamar de 52 milhões e 400. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente tem a meta anual, né? A cada quadrimestre nós vamos atualizando as receitas, o quanto a gente está recebendo e o quanto a gente está deixando de receber, para a gente saber como que a gente está prevendo o nosso orçamento e como que estamos conseguindo arrecadar, né? Para receitas tributárias, que incluem IPTU, ISS, a gente tem uma previsão no ano de 395 milhões e até o momento, até o fim do primeiro quadrimestre, nós arrecadamos 128 milhões, ou seja, 32% do que está previsto no ano. Receitas de contribuição, que é uma receita que ela só tem um valor residual, ela deixou de existir no município. Dos 163 mil previsto, o município arrecadou 14 mil, ou seja, 8%. A receita patrimonial dos 72 mil previstos, o município arrecadou 33, ou seja, 46%. A receita de serviços, que são as taxas que são pagas para os serviços de água, esgoto e lixo, da previsão anual de 156 milhões, o município arrecadou 47 milhões, ou seja, 30%. Das transferências correntes, ou seja, o que o município recebe de outros entes, Estado e União, dos 925 milhões previstos, o município arrecadou 279 milhões, que significa 30%. E outras receitas correntes, residuais, dos 59 mil previstos, o município arrecadou 20 mil, que são 34%. Pode passar, por gentileza. Das receitas de capital, que são as receitas voltadas para investimentos, né, obras, o município ele tinha previsto para 2025, tem previsto 96 milhões, e no primeiro quadrimestre já recebeu 26 milhões, ou seja, 27% do previsto ano. Alienação de bens dos 200 mil previsto, ainda nada. Transferência de capital dos 114 milhões, o município recebeu 2 milhões, 1%. Pode passar, por gentileza. Então, a gente tem esse quadro resumido, né, das receitas do município, que são as receitas correntes de custeio, que o município tem previsto 1,7 bi e já arrecadou 524 milhões, 30%. E das receitas de capital, que o município tem previsto para o ano 211 milhões e já arrecadou 28 milhões, que são 13%. Intra-orçamentárias são receitas que o município recebe ou do SAI ou do IPMJ, não entram na base de gasto do município, ele já bateu a meta. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente faz esse quadro comparativo das principais receitas, né? Hoje a principal receita de Jacareí é o ICMS. A gente tem previsto para 2025 arrecadar 285 milhões e já arrecadamos no primeiro quadrimestre 83, ou seja, 29%. Receitas de serviços de água e esgoto, que nós temos previsto 156 milhões, arrecadamos 47, 30%. ISS, temos previsto 142 milhões e arrecadamos 44, 31%. Fundeb, que é uma transferência constitucional voltada para a educação, temos previstos 206 milhões e arrecadamos 58 milhões, que é 28%. O IPTU, temos previsto 88 e arrecadamos 46, 48%.
O FPM, temos previsto 121 milhões e arrecadamos 38, ou seja, 31%. O IPVA, nós temos uma previsão anual de 58 milhões e arrecadamos 37 milhões, 63% do previsto. Em operações de crédito, 96 milhões e arrecadamos 26, ou seja, 27. E nas demais receitas, dos 206 milhões, arrecadamos 220, 100% do previsto. Aí, pode passar, por gentileza. Aqui a gente analisou as receitas, né? Agora a gente vai analisar quais são as principais despesas, seguindo a tradição dos últimos anos. A principal despesa é de saúde, né? Que tem um orçamento previsto para 2025 de 449 milhões e já gastou até o momento 122, ou seja, 27%. A educação é o segundo maior, previsto 342 milhões e já gastou 79, 23%. Governo e planejamento, 27 milhões previsto, gastou 4 milhões. Encargos gerais do município, dos 170 milhões, já gastou 35. Meio ambiente, dos 133 milhões previstos, gastou 27. Infraestrutura, dos 147 milhões, gastou 15. E assistência social, dos 51 milhões previstos, gastou 11 milhões. Esse subtotal do previsto, a gente gastou 22% do que estava previsto até o momento. Pode passar. Continuando, as próximas secretarias menores. Mobilidade urbana, do orçamento de 45, o município gastou 8. Segurança, de 32 milhões, gastou 8. Administração, dos 17 milhões, gastou 3 até o momento. Esportes e recreação, dos 15 milhões, gastou 2 milhões e 100. As outras, que são as secretarias meio e a Câmara, né, Executivo, Finanças, Procuradoria, dos 59 milhões previsto, gastou 14 milhões. E as autarquias que possuem receita própria, SAI, SRJ e PMJ, dos 534 milhões previstos, gastaram 101 milhões. E as fundações, Fundação Cultural e Prolar, dos 19 milhões previstos, gastaram 3.800, 54%. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos o demonstrativo de restos a pagar. A gente já conversou na nossa última apresentação. Naquele momento a gente tinha em torno de 163 milhões de reais a pagar, considerando processados e não processados. Agora, dos processados, nós já pagamos 26 milhões, cancelou 14, temos um saldo de 154. E dos não processados, que não estavam inscritos, nós pagamos 52 milhões, cancelamos 35, que entraram em renegociações, e temos um saldo ainda a pagar de 43 milhões. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos as obrigações constitucionais, que ao longo do ano tendem a atingir o mínimo constitucional, né? A saúde já alcança bem rápido. A saúde ela tem um mínimo previsto constitucional de 15%, e nesse momento, aliás, desculpa, nesse momento está em 25%, e a educação ela está em 19%. Pode passar, por gente. Aqui é o caminho do portal Transparência, onde todos esses números estão presentes. Caso os munícipes queiram acompanhar um pouquinho melhor, pode passar, por gentileza. O caminho das publicações, todos os números estão abertos. E fico à disposição aí para perguntas, comentários, e agradeço de antemão a atenção e paciência de vocês. Agradeço ao senhor Guilherme pela explanação. Neste momento, abro a palavra aos vereadores presentes. Também que registrar a presença do vereador Luiz Flávio. Cada vereador terá o tempo total de 5 minutos para fazer as suas perguntas e questionamentos. Lembrando que esse tempo ele está regulamentado por uma resolução, Resolução 617, no seu artigo 3º, inciso 3. Fiquem à vontade.
Eu queria primeiro saber hoje, na última audiência que nós tivemos aqui, foi colocada uma dívida de 160 e alguma coisa milhões. 163 milhões. Tá. Hoje nós temos um resultado primário positivo. Isso, exatamente. De R$ 52.402.761,26. Isso. O que a Prefeitura fez para melhorar esse caixa e trazer esse resultado positivo nesses 4 primeiros meses? Olha, existe um fator conjuntural da receita do município, que março é um mês que entra o IPTU, então é mais fácil a gente lidar com essa situação. E foi feito já, desde o início do ano, renegociação de contratos, fornecedores que possuem dívida com o município, a gente está trazendo esses fornecedores e renegociando, tentando alongar os prazos e arcar com esses compromissos ao longo desse ano, o que for possível. Não mais? Próximo vereador. Boa noite a todos. Quero primeiramente cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os servidores públicos. Em seu nome, Guilherme, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Finanças. A Adriana está aqui, o Fabrício também, que são pessoas que estão lá no dia a dia. A Adriana, servidora concursada, que a gente sabe da capacidade e o quanto tem nos ajudado também. Quero te agradecer por estar trazendo as informações para a gente, embora seja uma obrigação legal, você está trazendo alguns detalhes importantes. E quando se trata de uma audiência pública, a gente também está clareando e dando transparência da administração atual para a população de Jacareí que paga os seus impostos aqui. E é nesse sentido, Guilherme, que eu gostaria de discorrer um pouquinho a respeito da dívida consolidada, porque não é usual para o cidadão comum, E eu gostaria só que você explicasse esse 59% da composição dessa dívida consolidada, por favor. Perfeito. Obrigado pela questão, vereador. Realmente é um conceito difícil de compreender, porque a dívida consolidada ela é o estoque que o município tem de dívidas que foram acumuladas ao longo dos anos. Ele não é necessariamente o que o município gasta com dívida anualmente, Então, o município hoje ele possui, por exemplo, dívidas trabalhistas que têm 20 anos, possui dívidas previdenciárias do período prévio à LRF, quando o município ainda podia contrair recursos da Previdência, acho que o vereador Hernani deve conhecer bem, e o município ele tem essas renegociações que ele vai empurrando ao longo dos anos, vai arcando com esses compromissos. A LRF ela permite um estoque, se a gente for ver esses 1,2 bi de receita corrente, a gente pode ter um estoque de 1,4, 1,5, que é 120%. É um valor muito alto. Então, hoje a gente está em torno de metade disso comprometido, mas, repito, não significa o quanto o município gasta anualmente com dívida. É um valor que é o estoque que o município tem, ao longo dos anos, dívidas que foram sendo acumuladas e o município gasta com juros e amortização dessas dívidas. Perfeito. Agora, com relação ao resultado primário, Guilherme, falando especificamente sobre os restos a pagar, a gente vê aqui que tivemos restos a pagar processados e pagos 26 milhões, não processados e pagos 52, e o que a gente ainda tem a pagar 43. Arredondando aqui, nós estamos falando na ordem de 120 milhões. E foi até comentado pelo vereador que me antecedeu, de uma dívida de 163 milhões que foi apresentado. Isso não está somente relacionado ao resto a pagar, para a gente poder chegar nesse número, porque perceba que tem uma diferença de 40 milhões. Esses 40 milhões, ele advém de onde?
Na última apresentação a gente tinha um estoque total de 163 milhões. Uma parte desse estoque ele já foi sendo pago, outra parte ele foi cancelado. Por que ele foi cancelado? Porque ele entrou em negociação. Então ele deixou de estar inscrito e aí entrou em parcelamento com o fornecedor. Então ele acabou sendo cancelado, em torno de 35 milhões. Perfeito. Então, daqueles 163, uma parte já foi paga, outra está parcelada. Desculpa que eu não tinha visto cancelado. Não, aqui, tranquilo. tá certinho. Agora vamos então falar um pouquinho de receitas, né? Guilherme, dentro da sua experiência e com pouco tempo à frente da secretaria, vamos dizer 5 meses aí ajudando o prefeito Celso Florencio, a gente vê um comportamento aqui ainda tímido do IPTU, a gente sabe o motivo, mas o que você vê que pode surpreender positivamente dentro da receita do município ainda no decorrer desse exercício? Olha, conforme todo ano acontece, a gente tem o IPTU que ele tem um pico em março, que é onde a maioria das pessoas pagam, depois ele vai realmente decaindo, né? E ao longo do ano, algumas receitas elas vão correspondendo a movimentos econômicos, como é o caso do ISS, que é um imposto atrelado aí a bens de consumo, ao consumo, né? Então, a gente tem momentos de data festivas, por exemplo, Natal, Dia dos Namorados, que esse imposto ele tem realmente uma ascensão maior. Mas a maior parte do município hoje é transferência, né, que é o ICMS. O ICMS ele já é com base no valor apurado do DIPAM, do Estado, então isso não tem grandes variações. E das receitas próprias seria o IPTU, que ele vem forte em março, e o ISS, que ele segue esse padrão ao longo do ano, seguindo esses movimentos econômicos. Voltando um pouquinho sobre as despesas, até uma curiosidade. Meio ambiente tinha uma previsão, uma meta de 133 milhões e um realizado de 27 milhões, que representa 2,62%. Se a gente está falando de quadrimestre, numa conta assim simples, né, em tese a gente teria um realizado de 33%, se fosse uniforme. Só que está bem abaixo. Isso se deve a essa postura do prefeito com relação à empresa, de ter uma responsabilidade no gasto, da varrição, da capina e limpeza da cidade. Qual o motivo desse percentual de 2,62%? Sim, o meio ambiente, a maior parte dele realmente é esse contrato, né, é uma PPP, e a gestão tem tido uma postura firme, aplicando multas em condições contratuais que não são respeitadas. Esse é uma PPP que ela já por si só é um pouco comprometida porque ela fere o limite constitucional de 5% de comprometimento. Então, ela já vem ao longo dos anos tendo esse comprometimento grande e a prefeitura ela tem tido essa postura de autuar a empresa e forçar a empresa a se adequar. Isso é importante a gente falar, porque a população paga os impostos e quer um serviço de qualidade, né? Então, está vendo que a administração está agindo dentro dos rigores da lei, dentro daquilo que está previsto no contrato, porque senão a turma acha, olha, o serviço não... A gente sabe, todos os vereadores que estão aqui presentes têm uma demanda gritante de falta de capim de limpeza, às vezes não tem varrição, a manutenção e a zeladoria da cidade fica aquém do esperado, mas não está sendo pago, né? Então está provado aqui que de fato está tendo aí uma tratativa para melhorar as condições, porque o recurso pode existir, mas se o serviço não é bem executado, não tem como pagar. Então, e o último item, eu acredito que seja até uma questão de correção só das fundações, porque a meta era 19 milhões e foi realizado 3 milhões e 800, e aí saiu como 54%, mas eu acho que o percentual é bem abaixo disso. Tá? Tem razão, desculpa. Tá bom? Não, mas é isso, parabéns mais uma vez, Guilherme, e a toda a equipe da Secretaria de Finanças. Obrigado, agradeço. Próximo vereador. Boa noite. Quero cumprimentar o Guilherme, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o vice-prefeito Sazak, que aqui está. Guilherme, eu estou analisando os números aqui da cidade de Jacareí, e fiz uma pesquisa dos últimos números, e
E eu me preocupei a semana passada, até fazer propaganda aqui para o Marcelo, que é da TV Vila Branca, que fez até uma entrevista com o prefeito Celso. Vou colocar para você aqui que você vai conseguir ouvir. Ele sabe que a gente deu o máximo possível, sabe as condições financeiras da prefeitura, não é segredo para ninguém que a prefeitura está em péssimas condições financeiras. A gente, quando chegou em janeiro, os funcionários estavam trabalhando 6 horas por dia porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, vale refeição, vale alimentação. Isso aqui são palavras do Celso. E aí eu fui pesquisar sobre também o ex-prefeito Isaías e encontrei essa definição dele em dezembro, nos últimos dias que ele deixou a prefeitura. Olha, eu estou com inveja. E estou com inveja sadia, porque eu estou com inveja. E estou com inveja sadia, porque eu acho que o Celso vai encontrar uma prefeitura em condições infinitamente melhores que a que eu encontrei. Primeiro, quando você pega a dívida a longo prazo, Jacareí não vou poupar vocês de ouvir o resto, porque, né? Mas o que você acha dessa contradição? O Isaías falou que a prefeitura está saneada, está bem, e o Celso está justificando que a prefeitura não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Por que você acha que houve essa contradição entre os dois, um ex-prefeito e o atual prefeito? Olha, os motivos da contradição, não sei, o que eu sei é os números que eu apresento aqui, que é o que eu sou capaz de responder. E mantenho tudo que eu apresentei, a situação no início era difícil, ainda é difícil. Outra audiência você terminou perguntando a minha opinião e eu respondi falando que era desafiador. Continuo mantendo a sua opinião e é a única coisa que eu sou capaz de responder com os dados que eu tenho. Consegui compreender que o Isaías disse que a prefeitura está saneada e o Celso disse que está devendo, não paga conta, né? Quando ele chegou não tinha dinheiro para pagar a conta. Mas é engraçado que o Celso acho que ficou tão que levou quem era secretário de Finanças à época para ser o chefe de gabinete dele, né? Então, assim, estranho isso, né? Como as coisas se deram. Eu quero perguntar para você, com relação ao hospital municipal, pronto-socorro municipal, foi uma promessa, né, do atual prefeito Celso. Ele deu uma entrevista pouco tempo antes da... Deixa só o Sazak comentar ali, instruir o Daniel, daí eu já termino de falar aqui. Pode continuar. Eu espero aqui. Fica tranquilo. Posso continuar? Tá. Porque o Celso prometeu isso dias antes na entrevista nossa Jacareí, que o quê? Que, na verdade, o hospital da cidade seria construído, o Sazak está aqui, se eu estiver mentindo ele fala, que ia ser construído ao lado da Santa Casa, que a saúde comprou um terreno ali ao lado, não é? E aí, menos de 3 meses, já mudou, né, Sazak? Vai ser construído lá na Malacás, segundo o Celso anunciou aí, no dia 3 de abril. Eu queria perguntar para você, se você foi consultado sobre o orçamento do ano que vem, sobre quais recursos que serão aportados no hospital, se já tem previsão para isso ou não, não é? E esse custeio do hospital, o que isso impactaria no orçamento da cidade? Já teve essa conversa já ou só anunciou e não sabe nem os números que vão impactar no orçamento? Agradeço a pergunta, vereador. Ressaltar que daqui 2 semanas nós temos uma audiência da LDO, na qual o senhor vai poder conferir que tem uma previsão orçamentária para a construção desse hospital. A LDO trata de 2026, então, obviamente, não vai ter ainda o custeio, que acredito que no momento oportuno será levantado pela Secretaria de Saúde, a depender do tipo de serviço que vai oferecer, para entrar no PPA e nas próximas leis orçamentárias. Você tem números mais ou menos ou não sabe? Eu vou lembrar, mas em torno de 10 milhões de recurso vinculado para a construção desse hospital. Sim. Mais ou menos quanto? Em torno de 10 milhões. Que está previsto na LDO, que vai ser apresentada daqui 2 semanas. 10 milhões de reais a previsão? Acredito. Não, podemos, na audiência da LDO, conversar com mais detalhes disso. Eu estou muito interessado nesse assunto, porque eu acho que vai impactar muito o orçamento da cidade, até porque hoje o orçamento que nós temos na saúde aumentou do ano passado para cá para 55 mil exames represados,
aumentou o número de cirurgias represadas e de avaliação cirúrgica represada. Nós precisamos entender o que esse hospital vai gerar de custeio para nós, para entender onde que vai encaixar no orçamento. Agora, é interessante porque já faz 8 anos, né, da anterior administração. Às vezes eu fico perguntando aqui, tem gente que ainda se remete lá atrás, né? Ah, mas quando o PT governava, né? Ah, quando o Toninho Nunes governava. Eu acho que assim, sempre que se remeter ao passado, né, a gente faz recorte, né? Ah, porque na época do Hamilton, na época do Marco Aurélio, estamos há 8 anos governando, né? 8 anos que o Isaías governou a cidade. Se no PT estava ruim, devia ter entregado uma cidade mais saneada, não é? Então, eu acho que esse argumento aí, ele não tem muita lógica, né, de ser construído, porque faz 8 anos que o Isaías governa a cidade. Só por fim, mesma questão que o Hernani aqui chamou a atenção, eu vejo que em 4 meses, 5 meses de governo, não é? Secretarias aqui, por exemplo, infraestrutura, gastaram 10% do orçamento, meio ambiente 2%. Isso se reflete nas ruas, porque ruas que estão com muitos buracos, praças que não estão sendo limpas, cirurgias e exames que estão aumentando, ou seja, nós precisamos de recursos, não é? Para dar conta de melhorar a questão da cidade. Então, estou fazendo aqui esse apelo a você, não é? E espero que a gente, até o final do ano, tenha mais recursos aí para melhorar esse serviço na cidade. Muito obrigado. Obrigado, agradeço a contribuição. Próximo vereador. Gostaria de dizer a vocês que eu tenho aqui 6 mandatos nessa casa, e a gente vê que quando um prefeito pega o mandato de outro, vai ficando sempre difícil, no começo do mandato, e faz 5 meses. Mas que eu gostaria de dizer a você, aqui, hoje, que a população do Parque Mealu e toda a população da cidade está vendo eu falar e vai assistir depois, que nós temos que preocupar é com a saúde. E nessa semana, foi feito um vídeo no Parque Minha Lua, do postinho médico, 24 horas. E esse postinho médico, os deputados federal e estadual, eles prometem de mandar verba para lá, mas não manda. Quando manda para o doutor Telmo de Almeida Cruz. E nós temos as emendas impositivas. Conforme nós mandamos a emenda impositiva do ano passado, teve que retirar essa emenda impositiva, que eu mandei, para me mandar para o médico da família, que fez outro postinho do Parque Minha Lua, o médico da família, para não ficar todo mundo junto. E o Marcelo Danta, ele fez um vídeo essa semana no Parque Minha Lua, mostrou todas as cadeiras, tudo quebrado, e disse assim no vídeo, e mostrou ontem, diz assim, que eles estão levando as coisas para lá, porque não tem nada, os funcionários. E eu fui lá, falei com a secretária, ela disse para mim o seguinte, que quem autorizou ele fazer o vídeo, já foi mandado embora do postinho. E está trazendo muita polêmica. Se nós pagamos o PTU no Parque Minha Lua, lá já está tudo asfaltado, que o prefeito Celso Florencio olha com mais carinho para o bairro e investe no postinho do Parque Minha Lua, porque lá é um posto 24 horas, onde atende gente de Cidade de Salvador, Vila Branca, Vila Garcia, Igarapés, Cidade de Salvador, Jardim Paraíso, todo mundo vai para lá, porque quando demora a consulta do Dr. Telmo, lota de gente ali, eles vão para o Parque Minha Lua e traz essa polêmica todo lá. E aí, eu, conforme moro no Parque Minha Lua há 50 anos, eles não deixam de não ligar até meia-noite, 1h da manhã. Quando não é eu, é a Tânia, que é minha assessora parlamentar aqui. Então, eu gostaria que todos os PTU que fossem, lembrassem no Parque Minha Lua, que fizesse alguma coisa no Parque Minha Lua, porque com essa idade minha, 72 anos, a gente fica chateado de ver as condições no bairro. Desde que o Marcelo Danta está aqui na Câmara Municipal, tem o direito de fazer tudo o que ele fez. Se for verdade, então o Marcelo Danta, nós temos uma emenda impositiva,
Agora que nós vamos ser votados, vai destinar verba e todos os vereadores gostariam que já ficasse aqui registrado para enviar emenda para o Parque Minha Lua. Porque depois que enviar a emenda, aí sim, senão fazendo vídeo em vão, e quem acaba sofrendo é eu, que tenho 50 anos de Parque Minha Lua. E sempre estou do lado do prefeito. Ajudei a eleger o Isaías Santana, e estou junto com o Celso Florencio, mas é um negócio que a gente fica chateado o que acontece no meu bairro, Parque Minha Lua, que é um distrito. Vou deixar claro aqui para você, e estou aqui para ajudar a administração. Sei que é difícil, a situação é muito problema na cidade de Jacareí, mas a população pode contar com esse vereador Valmir. Estamos aí para trabalhar para o povo e fazer o que é melhor para a nossa cidade. Essa é a palavra desse vereador. Eu gostaria de fazer... E aí também, você não tem voz ativa. Você pode falar, sabe quando? Você é da comissão, posso falar. Você é da comissão. Marcelo, só aguarda o Valmir terminar a fala, depois você faz a sua colocação. No meus 5 minutos, não, no meus 5 minutos eu não tenho direito. Pode continuar. Aí depois ele pode, se quiser pegar a palavra, pode falar à vontade. Depois que o senhor falar, ele responder, ele pode replicar em 1 minuto, depois não, que o senhor terminar. Concordo. É que ele é novo na casa ainda, concordo. Fica à vontade. Aí depois dos meus 5 minutos, aí ele pode falar à vontade, até 10 minutos. Não, pode falar até 10, se o presidente decidir. Então, nós estamos nessa situação aí, e sobre a capina da cidade de Jacareí, essa ambiental, deixa a gente preocupado também. A gente está correndo atrás, está indo fiscalizar, espero que seja mais fiscalizado, que o povo também não aguenta mais. E todo o PTU que o povo paga, toda a dívida que o povo paga, é para a melhoria da cidade. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Estamos juntos aí, junto com o Celso Florencio e os vereadores, para fazer a melhor cidade do Vale do Paraíba, que vai chamar Jacareí. Agradeço aí a contribuição e suas preocupações serão levadas ao prefeito, sem dúvidas. Agora o vereador Marcelo Dantas tem 1 minuto para a réplica. Só queria responder ao meu colega vereador Valmir, que faz questão de dizer que tem 6 mandatos e é do Parque Minha Lua, que como ele também eu sou vereador e meu papel é fiscalizar. E o que eu fiz ali no Parque Minha Lua não foi para ferir o prefeito, não foi para ferir ninguém. Foi para mostrar que o UPA do Parque Minha Lua precisa sim, urgente, de um apoio, seja do prefeito, seja de deputado ou seja de vereador. E se a minha emenda impositiva, a gente vai usar. Agora, não adianta ficar pessoas que conhecem você mandando mensagem, falando besteira, porque eu fiz o meu papel de vereador. E vou fazer, porque você diz que é do Meia Lua. Eu sou vereador de Jacareí e recebi tantas reclamações de moradores que me pediram que fosse fazer a fiscalização, que eu fiz. E estou dentro do meu papel como vereador, cobrar e fiscalizar. Obrigado. Próximo vereador, Daniel Mariano. Boa noite a todos, presente, TV Câmara, secretários, comissão, também o Guilherme aí, secretário de Finanças. É o meu primeiro mandato, ainda tenho algumas dúvidas, tá? Estou até concluindo ali com o Edgar já tem uma experiência também como vereador, vice. Eu queria saber, em questão ao repasse da União, né, para o município. Também não tem chegado o repasse para o Fundeb. Então isso também acaba tendo um problema para o município. Questão também, né, da tabela SUS 2003, o repasse também do governo federal, as correções não estão sendo feitas. Isso também vem contribuir com a cidade? Sem dúvidas, vereador, agradeço aí a contribuição. O município é muito dependente desses repasses. Cito aqui um que é de extrema importância, que é o Fundeb, que é da educação. E a educação, o município hoje ele tem que suprir com em torno de 16 milhões para a folha salarial de professores com recurso próprio, porque o Fundeb ele não é suficiente para cobrir, somente a folha salarial. Repasse do SUS também, a gente vem de um período crítico de congelamento. E o outro repasse que a gente ainda não tem
tanta certeza como vai ser o FPM, porque o FPM ele é atrelado ao censo demográfico, né? A gente teve uma alteração recente e a gente ainda não sabe como isso vai impactar no município, mas agradeço a contribuição, e o município ele fica sujeito a esse viés de ter um orçamento muito atrelado a esses repasses da União e do Estado, e dependemos bastante disso. O município ele tem uma resposta da União, por que não está sendo repassado? Qual o motivo? Olha, a resposta formal não. A União ela também está com problema financeiro. A União hoje está tendo que aumentar tributos, como é o caso do IOF, porque senão corre o risco de, em 2026, não ter recursos discricionários, fechar em déficit. Isso pode impactar muito o município, uma vez que pressiona a taxa de juros, e aí o direcionamento de recursos é outro, né? Então, acho que o viés de restrição orçamentária que o município passa e os municípios passam, a União também passa nesse momento. Então, acho que isso explica um pouco da situação atual. Obrigado pela resposta. Agradeço. Está vindo 2 UBS, né? Governo federal. De 3 anunciadas, 2 serão anunciadas pelo PAC, Sim, né? do PAC. Então, Perfeito. tá bom. Isso mesmo. Guilherme, boa noite. Daniel, terminou? Só algumas colocações, Guilherme, para a gente poder fazer um comentário. Acho que é interessante você também explicar aqui para a gente, né? A questão da inadimplência do IPTU e taxa de lixo, que você comentou, que realmente a gente tem bastante. Se tem uma previsão dessas entradas começarem a vir para o município, o pessoal começar a pagar esse IPTU, a taxa de lixo, se tem uma previsão mais ou menos de um mês provável que vai entrar essa receita para o município? A inadimplência do IPTU é em torno de 20 e poucos %, ela não é muito alta. E a inadimplência da taxa de lixo a gente conseguiu diminuir bastante, uma vez que diminuiu o valor, né? A gente teve um incremento grande no último ano, esse ano a gente conseguiu diminuir, consequentemente diminuímos. O que fizemos para melhorar a arrecadação, inclusive com o apoio dessa casa, foi a lei de anistia. Então, muitos munícipes aí que não estavam adimplentes com a municipalidade conseguiram acertar a sua situação, e isso impactou numa entrada de receita para a prefeitura. Perfeito, Guilherme. Em relação aos pagamentos do CAF, né, só para poder informar, os pagamentos começam esse ano também, né? Já começaram. Né? Já começaram. Tá. Outra coisa, Guilherme, você poderia comentar aqui para nós também sobre as medidas que estão sendo tomadas para conter as despesas, né, e a questão também dos pagamentos, né, das dívidas que estavam acumuladas, né, do que vocês estão trabalhando na prefeitura, de medidas que foram tomadas, né, e se está sendo positivo, se tem previsão de conseguir entrar mais na receita no caso, hein? Na contenção de despesas, a gente tem renegociado com fornecedores, tem tentado suprimir contratos que a gente acha que é possível sem afetar serviços essenciais, e temos trabalhado também, junto com a diretoria de tributos, no incremento das receitas. A gente está em busca de softwares e reestruturação das equipes para conseguir melhorar a arrecadação do município. Em relação às emendas impositivas, como que está a situação? Você tem previsão de correr normalmente? Você tem alguma dificuldade presente? No início do ano, realmente, o prefeito Celso cancelou em função da situação financeira. Será acompanhado semanalmente, mensalmente, para ver quando a gente consegue normalizar, e a gente espera no segundo semestre conseguir normalizar esses pagamentos. Perfeito, Guilherme. Por última pergunta, se nós temos emendas de deputados previstas para chegar para Jacareí? Temos sim. O gabinete do prefeito faz um acompanhamento e uma prospecção, e temos em torno de 10 milhões de emendas de inúmeros deputados previstas para chegar no município ainda esse ano. Obrigado, Guilherme. Abro aqui a palavra para alguém mais que queira falar alguma coisa. Vereador Hernani, fique à vontade. Só quero aproveitar o gancho, acho que já chegou ao conhecimento do Guilherme, já que o senhor citou as emendas parlamentares, né? Semana passada eu recebi a grata notícia do deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos, nosso presidente nacional, que destinou R$500 mil de um recurso extra para a área da saúde, que é o mais crítico, né? Então, não sei se já chegou e se está dentro desses 10 milhões que você citou, Guilherme, mas se não tiver, pode contar com 10,5 milhões, que é um recurso que praticamente vai chegar em julho, no máximo em agosto.
Com certeza. Agradeço a parceria e contribuição, e qualquer emenda é sempre bem-vinda aí para o município. O vice-prefeito quer fazer uma colocação, Edgar? Falar alguma coisa? Deixo aqui a palavra aberta para quem quiser falar mais alguma coisa. Fique à vontade, é só levantar a mão para fazer algum comentário. Algum assessor, o pessoal da plateia aí está participando. O senhor quer perguntar? Temos microfone para eles? Sem fio? Ele vai ter o senhor aí para o senhor fazer a pergunta para ficar na televisão registrada aí, tá bom? Só um instantinho só. Já vão levar o microfone para o senhor aí. Tá. Aí eu só peço para o senhor falar o seu nome completo para deixar aqui registrado na nossa ata de audiência pública. O nome e se tem alguma organização ao qual o senhor pertence. Fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, Guilherme. Eu sou José Almeida da Silva, eu sou um cidadão de Jacareí. Eu vim essa noite aqui com uma pergunta que eu estou a semana inteira fazendo. É uma pergunta um pouco sem noção, digamos assim. Mas o que eu pensei durante a semana? Se a Prefeitura de Jacareí fosse uma empresa, ela poderia decretar já falência ou aquele acordo judicial que fala, né? Acordo recuperação judicial. Em qual patamar estaria a Prefeitura de Jacareí se ela fosse uma empresa hoje? Pelo que eu estou vendo, nos últimos anos, né? A questão da dívida que a Prefeitura já conquistou, digamos assim, é uma dívida que, ao meu ver, impagável. Então, seria essa a minha pergunta, uma pergunta um pouco sem noção, digamos assim. Mas, como cidadão, estou falando isso, porque eu estou vendo um descaso em todos os setores, transporte, saúde, infraestrutura, e não é de hoje, né? Não vou falar de gestões, porque eu acho que a questão não é gestão. A questão é a gente ter um rumo a tomar. E qual que é o rumo que a gente quer tomar em Jacareí? Essa é a minha questão. Se o senhor falar hoje, por exemplo, que está falido, eu vou aplaudi-lo, porque na minha concepção está, como cidadão. Eu estou vendo os números aí, são números realmente enormes, né? Mas eu tenho certeza que Jacareí tem potencial para sair disso, porque a arrecadação de Jacareí é uma arrecadação boa, excelente arrecadação de Jacareí. Eu estava acompanhando aquele negócio de imposto lá que tem lá, imposto, alguma coisa lá do site. Então, Jacareí tem um bom rendimento assim, de tributos. Seria essa a minha pergunta. Do Vale, exatamente, a terceira do Vale. Terceira maior do Só Vale. vai perder para São José e lá tem que perder mesmo, né? São José é outro nível. Taubaté também. Obrigado, viu? Obrigado, presidente, pela oportunidade. Agradeço a pergunta, José Almeida. Não é uma má pergunta. Eu acho que a melhor maneira de você medir a sustentabilidade financeira e a saúde financeira é através de indicadores. E hoje no Brasil, quem mensura isso é o Tesouro Nacional, porque o Tesouro Nacional ele agrega todas as contas dos municípios através do Siconf e ele cria uma nota de crédito que chama rating. O que é o rating? É a capacidade do município de arcar com as suas dívidas e com as suas obrigações. Hoje, se você for ver no Tesouro Transparente, que é onde divulga as notas, Jacareí é nota B, de possível A, B, C e D. Então, assim, não é... Obviamente que não é uma situação plenamente saudável, mas também, se você for comparar, inclusive, com uma cidade que é maior que a gente está ok. Então, eu agradeço a pergunta e acho que é de grande valia a gente esclarecer esses dados. Obrigado. Próxima pergunta, o senhor tem até 2 minutos para fazer a colocação, nome completo. Boa noite a todos. Tá? O Fernando, meu amigo aí, chegado de casa. Rapidinho para vocês. Com tanta verba que está previsto para vir para Jacareí, Antônio Donizete Pereira, certo? Então, com tantas verbas que está previsto para vir para Jacareí, como o rapaz falou do hospital, né? 10 milhões não vai dar nem fazer a fundação do hospital. Só a fundação já vai gastar 10 milhões. Quer saber, né? Por quê? Jacareí está atolado em coisa para arrumar. Como aqui também, aqui meu amigo, esqueci o nome agora aqui, o Valmir. O Valmir falou uma coisa verdade.
A gente vem aqui no Dr. Telmo, se a gente chegar ali 2 da tarde, vai sair dali só 5 horas do outro dia. A gente procura o Meia Lua, e o Meia Lua a gente é bem atendido. Por quê? Porque lá o Valmir, ele cai em cima do pessoal para trabalhar mesmo. O Paraíso, coitado, nem de pirona encontra, precisa tomar. Pra você ver, e tem um vereador lá. E cadê ele? Ninguém sabe onde o homem anda. Então, o Valmir, eu dou todo apoio ao Valmir, porque o Valmir está certo. Obrigado, hein? Agradeço a sua questão. Só ressaltar que 10 milhões é um valor previsto inicialmente, é uma obra modular, é um master plan, né, que pode ser incorporado, pode ser aumentado ao longo dos anos, e é uma obra de longo prazo também, não é tão rápida. Obrigado. Temos pergunta no chat, alguma coisa assim? Não? Alguém mais quer fazer uma colocação? Edgar Sazak, não quer mesmo? Quero então agradecer aqui a presença do Guilherme, da sua equipe, né? É importante essa audiência pública, porque a gente realmente tem que saber como que estão as finanças do município. Isso é fundamental, é uma obrigação legal, né, que a prefeitura tem de trazer aqui, mas agradecer a sua disponibilidade, né, por vir aqui, falar com a gente aqui e apresentar a situação como que está na prefeitura. Então, quero aqui agradecer a todos os presentes, os vereadores que estão aqui nessa noite presente, né, pela participação, a TV Câmara, todos que estão aqui presentes, servidores dessa casa, e passar para o Daniel fazer uma palavra também. Tem mais uma colocação, pode ficar à vontade. Eu vi a pergunta do munícipe, né? Acabou de fazer referente aos postos de saúde. Deixar bem claro, né? Nessa casa aqui, o vereador ele governa para a cidade de Jacareí, não somente para o bairro, e tem que andar. Eu concordo com ele. Se um posto funciona, todos os postos têm que funcionar. Aí cabe a nós, vereadores, fiscalizar, é o nosso papel dentro dessa casa, né? Independente de partido A e B, tem que funcionar. Em questão que a cidade está vivendo um momento delicado, mas a saúde é prioridade no nosso governo aqui dentro dessa casa. Então, assim, tem que funcionar de uma forma coerente para todos, tem que ser igual. Se falta remédio num posto e no outro tem, algo está acontecendo. Aí cabe a gente poder fiscalizar e cobrar do executivo. Tá bom? Obrigado, Daniel. Então, aqui, mais uma vez, agradecer a presença do senhor Guilherme Seixas, ele que é o nosso secretário de Finanças do município, da senhora Adriana, do senhor Fabrício, dos vereadores que ficaram aqui até o final, Marcelo Dantas, Neto Alves, Hernani Barreto, Valmir do Parque Meia Lua, Daniel Mariano, Jean Araújo. E, às 19h58, declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos.